Então, eu sou o Lincoln Rezende, né? Eu trabalho na ArcelorMittal há praticamente quase 30 anos, né? Agora em agosto eu faço 30 anos. Comecei a trabalhar na empresa na ArcelorMittal Tubarão, no Espírito Santo, lá onde a gente tem uma planta. E há 15 anos atrás eu fui transferido aqui para a unidade de ArcelorMittal Vega em São Francisco do Sul. Tive o privilégio de participar de uma trilha de treinamento e desenvolvimento de liderança de toda a liderança da planta com a Sustentare, né? Foi a oportunidade que eu conheci o Vilmar, né? O Cidral, apesar de a gente conhece também de forma pessoal também. E nessa minha jornada eu trabalhei em diversas áreas, né? Somente nas áreas de manutenção, operação, engenharia, projetos de investimento, manutenção, contratos. E nos últimos quase 7 anos na área de tecnologia. Fiquei 2 anos na área de automação, de nível 2, né, de modelos de otimização, e nos últimos quase 5 anos trabalhando no programa Inovis, que é o nosso programa de transformação digital da ArcelorMittal Ossos Planos, que vai ser o foco aqui do nosso bate-papo, né, porque ele traz como tema, né, da gente fazer a transformação aí da indústria aí de forma, né, sob medida. A gente entende que transformação digital é algo que é extremamente sob medida. E tudo que eu falar aqui, que está funcionando com todos os ajustes e todo o aprendizado que a gente teve nesses 5 anos, não quer dizer que vai funcionar nas outras organizações, porque é muito peculiar, né? Tem muito a ver com a cultura, né? Que o colega anterior falou aí também, do impacto direto. Mas vai ser o foco do nosso bate-papo, contar um pouco da história aí do nosso programa Inops aí para a turma. Muito bom. Você pretende compartilhar algum material ou não? Sim, sim, eu preparei o material, né, que a gente, Ok? Sinta-se à vontade. Pode projetar. Uhum. o, o Zoom, deixa eu ver se eu vou fazer certinho. O ideal é eu compartilhar a tela ou a apresentação? O que você sugere aí? E aqui tem a opção de Ah, compartilhar a tela, screen, né, que seria, ou diretamente a apresentação do vai no PowerPoint. share screen e joga na tela toda. Não tem Share problema, screen é mesmo que melhor, você não né? tenha. Isso, não tem Então problema, mesmo vocês que já você não estão veja vendo a ninguém, minha você tela fica então só a aí. tela. Isso, ótimo. Então, Pode pôr no módulo apresentação. Uhum. eu só minimizar aqui para. Ótimo, excelente. Acho que eu estou fazendo tudo certinho aqui, beleza. Certíssimo. Só onde que eu coloco esse cabeçalho. Ah, ele consigo colocar ali embaixo aqui, beleza. Uhum. Tem um cabeçalho aqui. Vamos lá. Então, esse aqui é um pouco do nosso histórico, né? De onde a gente iniciou, né? Onde tudo começou até onde está atualmente, né? Então, a gente é da transformação digital e o nosso programa ele está ligado à nossa área de tecnologia. Então, a gente tem, né, a nossa gerência ligada ao nosso CIO e a gente tem aí, desde os nossos primórdios, né, um foundation muito sólido na parte tecnológica, né? Somente no que diz respeito de dados. Então, por conta dessa nossa sólida fundamentação em dados e na parte tecnológica, que é uma herança que a gente tem até da época que a empresa era estatal, que, tipo, a gente era a ArcelorMittal Tubarão do Espírito Santo, ela foi formada por consórcio Brasil, Japão e Itália. Então, a gente teve o privilégio de ter toda a parte tecnológica, principalmente a parte de dados, com essa cultura, né, com as tecnologias japonesas. Então, lá naquelas meados de 2008, 2009, a gente, muito traçando a nossa estratégia, nosso plano diretor de automação, a gente tinha uma visibilidade e naquela ocasião também os advisors, as grandes consultorias já indicavam uma forte convergência, né, das tecnologias, né? Então, nada melhor do que se convergir tecnologia através das pessoas. Então, em 2012, a gente fez um movimento muito estratégico, que foi juntar numa mesma estrutura as equipes de tecnologia, de informação, as equipes de TI,
com as equipes de tecnologia de automação, que até então a automação nossa ficava ligada à área industrial. Então, com essa integração dos times, e já iniciando o processo, né, de compartilhamento e de uso otimizado dos recursos, que foi principalmente com a parte de infraestrutura, em 2015 a gente criou, né, uma célula de inovação, né, uma célula de digital, dentro da automação, que nessa época ainda tinha a estrutura, vamos dizer, por especialidade. A gente tinha mesmo já integrado no meu departamento, a gente já tinha estruturas de TI e TA independente. Mas na equipe de TA foi escolhida, né, para formar essa célula de inovação digital, que depois a gente mudou o nome para transformação digital, para poder dar esse foco mais da mudança, né? Porque já estava vindo a questão da indústria 4.0, né, que seria a quarta revolução da indústria, né, e então estava se preparando para poder avançar com a introdução dessas tecnologias nos nossos processos. Aí essa equipe, então, em 2015, ela já nasce com essa equipe integrada, ou seja, com profissionais oriundos das equipes de TI, TA, infraestrutura e desenho de processo. Então, ela já tinha essa multidisciplinaridade e, nesse momento, a gente começou a prospectar, né, e trazer tecnologias daquela época ainda, vamos dizer, com baixo risco, ainda sem atuar em inovação aberta, sem atuar fortemente com startups. Até a gente, nesse período, teve interações com startups, mas assim, mais consolidadas, já em crescimento, algumas até em aquisição. Foi o período que a gente trouxe drones, trouxe impressão ainda, na época, impressão em polímeros, né? E entre outras tecnologias de simulação, já também na parte de Advanced Analytics, que para a gente era uma prioridade, porque a gente sabia e a gente sabe e tem mostrado a nossa experiência que ter dados bem extraídos e bem modelados é a nossa maior jazida de ganhos dentro da nossa indústria, até mesmo pelos volumes envolvidos, né? Quando a gente fala aí de 7 milhões e meio que a gente tem em Tubarão com a aquisição de Pecém, que é a planta lá de pertinho de Fortaleza, a gente vai para 10 milhões e meio de capacidade de produção. Então, com essa equipe, né, e essa introdução das tecnologias, a gente teve a oportunidade também lá no Espírito Santo de participar da formação da MCI, que é a Mobilização Capixaba pela Inovação, que foi um esforço lá de governo, das grandes empresas, academia, entidades, de mobilizar para trabalhar de uma forma colaborativa e conjunta para melhorar a posição do Estado do Espírito Santo no ranking nacional, né, dos rankings nacionais de uma forma geral de inovação. Então, a gente tem a oportunidade de participar de uma missão dessa mobilização a Israel. Na ocasião, participou dessa missão dois gerentes gerais nossos, né, que voltaram muito inspirados. Né? Ainda em 2018, quando teve essa missão também, a gente teve a criação do Aço Lab, e é o lab de inovação aberta do segmento de aços longos da ArcelorMittal, né? Porque aqui no Brasil, a gente, e nos outros continentes também, a gente é segmentado, né? Aço tem essa denominação de ter os aços longos, né? Que são principalmente vergalhões, arames, fios, perfis laminados, e os aços planos, que são os que a gente produz, que são chapas, placas, principalmente para a indústria automotiva, linha branca, seu eletrodomésticos, linhas amarelas, né, produção de tubos, entre outras aplicações. Né? Então, aí, quase essa inspiração lá dos colegas, foram até pioneiros, né? O Aço Leve, em meados de 2018, foi o primeiro lab da siderurgia no mundo. A gente foi, na época, desafiado pelo nosso CEO na época, o Benjamin, que era o nosso CEO na época, quando é que a gente conseguiria, né, em aços planos também, trabalhar, vamos dizer, com mais ousadia, com mais risco, que é entrando em processo de inovação aberta. Então, em 2019, né, foi criada a gerência, né, de transformação digital e também foi feito o lançamento do Inops, né, no mês de novembro. Foi simultânea aí essa formalização de ter um time, uma equipe focada, que herdou essa célula que até então estava lá na equipe de automação, e a gente fez o lançamento do nosso, do nosso programa Inovice, né? E, e aí foi num período muito desafiador, porque isso foi, nós estamos falando de final de novembro, né? Naturalmente, em dezembro já existe aí meio que uma esfriada do ecossistema, período
muito período de férias, e foi no mês que já começou a chegar as notícias aqui no Brasil de um vírusinho lá na China, né? E aí foi aquele grande desafio, né? Que viramos o ano e a gente muito, né, animado com o playbook, com tudo estabelecido para rodar o nosso programa. Fomos desafiados aí de uma forma, né, diferente aí, em relação à pandemia. Mas foi um período de grande aprendizado para a gente, né? Foi quando a gente viu que a ambiência é mais importante que o ambiente, né? Porque a gente chegou a fazer, né? Nós temos um ambiente, né? Que é essa foto que está aqui no meu background aqui. A gente fez um lab na maior planta nossa lá no Espírito Santo para ter um espaço, né? Um espaço colaborativo. E diante daquele cenário de pandemia, a gente, né? Permaneceu com as conexões, né, com as interações e com os desafios, né? Então foi um período que a gente fez muita POC, muito experimentação, muita coisa focada para as demandas da própria pandemia, no que diz respeito à saúde, segurança das pessoas, né? Então foi um período também que a gente foi muito acelerado nesse processo, né? Alguns dizem, né, que a pandemia foi um grande fator de aceleração dessa transformação digital e a gente vivenciou isso aí não foi exclusivamente nossa organização, e foi em todas as empresas, né? Foi nesse período também que a gente também teve a oportunidade de fazer uma avaliação. A gente estava com, né, uma consultoria com a BCG nessa época, que ela estava apoiando a nossa equipe de excelência operacional na formação do Centro de Ciência de Dados, né? Legal do colega anterior ter falado lá de Seis Sigma, né? Mas a nossa equipe de excelência operacional que já trabalha com os programas, né, de Seis Sigma já estava estruturando de ter, né, a ciência de dados como uma evolução do próprio programa de Seis Sigma, né, que a gente não deixa de fazer, nós ainda temos, né, o programa, mas hoje a gente tem um robusto time de cientistas de dados que interage com nossa área de Data Ops, que foi constituída, né, para suprir aí os dados necessários quando a gente vai desenvolver então, esses modelos com as áreas de negócio, as áreas onde a gente tem essas jazidas a serem exploradas. E com base no resultado dessa parceria, né, a gente teve a oportunidade de fazer uma avaliação da nossa maturidade usando a ferramenta da própria BCG, que eu vou mostrar a seguir, que a gente aproveitou para estruturar um programa de aceleração da nossa transformação digital baseado nos gaps, nas oportunidades que essa diagnose nos mostrou. A gente lançou aí um projeto dentro do programa, que a gente batizou de Novice Go, né, para dar essa pegada de aceleração. E aí a gente começou a operar já dentro de uma governança, que foi um dos pontos que foram revisados, né? Mas antes da gente entrar nesse resultado aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês uma peça que a gente fez por conta do lançamento, né? A gente tinha uma preocupação muito grande de vender uma boa mensagem para todo o time, no que diz respeito à questão da nosso processo de transformação digital, né? Então, essa peça aqui foi a peça que a gente usou no lançamento do programa, que diz de uma forma, né, mais lúdica, né, assim, e direta, a forma como a gente está pretendendo, né, e está fazendo esse nosso processo de transformação digital. Eu vou passar essa peça com um vídeo que a gente utilizou no evento de lançamento e a gente utiliza sempre que a gente está falando do nosso programa. Lincoln, em que data foi, mais ou Neste menos? mundo em Que época foi esse lançamento? O lançamento foi em 11 de 2019, final de novembro de 2019. Esse filme é dessa época? Esse filme foi feito para esse lançamento e a gente utiliza ele porque de lá para cá esse conceito é o conceito que a gente vem utilizando. Legal. Neste mundo em constante transformação, a realidade é aumentada, a visão é virtual, a inteligência é artificial. Em um mundo de user IDs e logins definindo nossas identidades, as conexões são digitais. As informações estão na nuvem. Mas onde realmente estamos? Para entendermos isso, precisamos voltar ao que realmente importa: ser humano. Todos nós somos humanos, físicos e com emoções. Somos reais. Afinal, I am real. Eu sou real. E o que isso significa? Significa que devo me orientar para a criação de valores estratégicos, para gerar resultado.
A tecnologia digital me permite gerar resultados para a sociedade e para o nosso negócio. Mas também devo ter ética em tudo que faço. A ética em minhas relações orienta o processo, tendo em vista nossos valores de liderança, qualidade, sustentabilidade e integridade, e nossas diretrizes para o desenvolvimento sustentável. Trabalharei em novas soluções e preciso ser ágil em encontrar as melhores alternativas. E essa agilidade deve ser acompanhada de segurança e qualidade em todo o processo, respondendo rapidamente aos fatores internos e externos para aproveitar ao máximo todos os recursos e oportunidades à minha disposição. E, finalmente, devo construir um processo menos robusto, mais leve, ou seja, simples e focado naquilo que agregue realmente valor. Eu posso agir, transformar o amanhã. Eu sou ArcelorMittal. Programa Inove-se. Então, né, com esse conceito, né, do AM Rio, né, que a gente tem esse objetivo de resultado, relações com ética, agilidade e leveza, né, o Lean ali nas soluções, a gente fez, então, depois desse período aí conturbado da pandemia, esse diagnóstico aqui, usando essa ferramenta, que é o Digital Accelerator Index. Ele traz ali um resultado onde a gente se encontra, se imagina que esteja, e a nossa ambição, também o benchmark global, né, e o benchmark do segmento também a gente consegue esses comparativos, né? E com base nesse resultado, a gente abriu 4 frentes, né, de atuação. A gente contou com o apoio da consultoria aí, que, né, a gente optou por uma consultoria brasileira, a Elo Group, né, que nos suportou na construção desse novo modelo de aceleração e desse projeto. Então, a gente tem uma frente que reveu toda a parte de governança, papéis de responsabilidade, gestão de portfólio, né, e de que forma também de girar aí essa nova etapa de aceleração, que foi essa primeira dimensão aí à frente do Digital Transformation Office. A gente também teve uma frente de aculturamento digital, somente ferramentas no-code, low-code. A gente já tinha tido um projeto do Digital Trace, né, que é para uso intensivo da ferramenta do Office 365, então a gente deu mais um push nessa ferramenta, né, que é uma grande apoio, principalmente à automatização de processos dentro das áreas. E fizemos uma frente de entrega de esteira mesmo, de Digital Factory, e aí foi interessante que a gente teve a oportunidade de contratar também a BCG, então a gente ficou aí com um desafio de entrega de 6 MVPs com a BCG em Advanced Analytics, principalmente nas principais jazidas dos processos mesmo, principalmente os processos core, e hoje, né, são as nossas principais jazidas de geração de ganho, de retroalimentação e até mesmo de sustentação financeira de todo o programa. E com a Elo Group também a gente teve esse mesmo desafio, né? Com a Elo Group com a diferencial de poder trabalhar, por exemplo, em oportunidades não exclusivamente em analítica, mas também em processos outros transversais que a gente entendesse que fazia sentido até usar essa expertise que eles têm aí, que é uma grande consultoria também. E a gente, inclusive, abriu uma última frente de CVC, né? Onde a gente estruturou todas as nossas teses, né? Preparamos o nosso CVC, mas por decisão estratégica junto à nossa diretoria, porque também os colegas de Longo estavam lançando na época também o Assolab Ventures, a gente, né, deixou essa execução desse CVC em hold e para a gente trabalhar mais ali, vamos dizer, no incremental, né, e a gente deixar essas ações aí para uma outra oportunidade, mas a gente está sempre discutindo aí o melhor momento aí, também compartilhando com os colegas lá de nós esse aprendizado para ver o momento que fará sentido para a gente operar também um CVC aí dentro das ações de inovação aberta, né? E aí, trazendo aqui da abordagem inicial que a gente teve no programa com os seus 4 objetivos estratégicos, que é acelerar a entrega de resultados tangíveis, é muito alinhado com a questão do resultado, fazer o digital porque ele realmente traz benefício tangível na ponta do lápis e não por modismo, né?
a gente também ser um agente de mudança de modelo mental, de cultura, porque a gente entende que qualquer transformação dentro de uma organização ela só acontece através das pessoas. Então, a gente tem esses dois primeiros objetivos, vamos dizer, estrategicamente voltados para dentro do negócio, e temos mais dois objetivos externos, sendo um deles associar, né, inovação à marca ArcelorMittal. A gente tem esse objetivo também com o programa, por isso que a gente criou um brand, né? Eu não contei a história, mas o Inovis também foi através de um processo colaborativo. Então, a gente teve mais de 120 sugestões dos colegas. Essa sugestão aí foi a vencedora. Dentre as finalistas, eu tenho um colega da nossa área de automação, e na época, quando ele sugeriu o hino de inovação com o I minúsculo, lembrando as coisas aí, tipo iPhone, iFood, o ponto, né, que se usa muito nas questões de tecnologia, e o VC, que é você, né, a forma que se a gente é tratado, né, na internet, o você, né? Então é meio que um verbo imperativo convidando que todos estejam conosco nessa jornada de transformação. E um quarto objetivo estratégico, que é fortalecer os ecossistemas e principalmente aqueles aos quais a gente está presente, né? Que é Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, a gente tem uma presença lá em Contagem, e mais recentemente no Ceará, lá em Recife. Então a gente vai para uma abordagem, né, que mantém esses mesmos objetivos atléticos, mas a gente estabeleceu, então, a partir disso, uma governança orientada à mensuração, entrega e captura de valor. A gente também tem, nesse período, também a gente teve o lançamento da nossa jornada de evolução cultural, que está trabalhando com os aspectos de transparência, de simplicidade e pensamento no futuro. Então, a gente realinhou também toda a nossa parte de aculturamento com a jornada de cultura, que a gente está fazendo até com a Walk the Talk. Fortalecer o protagonismo das áreas, né, que isso aí já foi um grande aprendizado, né, todas as nossas ações que a gente fez, mesmo naquele cenário de pandemia, foi principalmente nas áreas que a gente teve esse protagonismo mais forte, com o dono da dor como o PO ali do projeto, a gente com uma área de inovação meio que, né, dando só esse apoio, com a liderança também apoiando, até patrocinando, porque na época a gente também nasceu sem orçamento, depois a gente conseguiu criar um orçamento próprio, e hoje a gente financia e banca o risco das etapas de experimentação. E a gente também tinha uma preocupação muito grande de acelerar sem burocratizar, até por conta, né, da jornada ali que traz o conceito de simplicidade. Aqui a gente também estabeleceu nessa nossa governança as 6 Bom, antes de alavancas. você, te interrompendo aqui, antes de você entrar nesse slide, se a gente puder dar uma aceleradinha, só para a gente reservar alguns minutos antes das Tranquilo. 3h30, para a Ah, gente não, aqui eu responder já estou algumas acabando. Aqui perguntas. não vai chegar, acho que até esse tempo todo, não. Mas tudo bem, beleza. E também, assim, se tiver qualquer pergunta aí, vocês ficam à vontade, tá? Eu estou à disposição. Tá Mas bom? aqui é o seguinte, a gente tem Tá aqui bom. as alavancas, né, que a gente resgatou, porque a gente já tentou uma discussão muito grande com a controladoria, que a gente só conseguia contabilizar o que tinha impacto de EBITDA, e a gente conseguiu hoje também ter as alavancas de redução de custos, fluxo de caixa e de produtividade, né, que é diretamente no ganho da mão de obra. Também trouxemos aí saúde, segurança e meio ambiente, que são valores nossos, e também a gente colocou uma alavanca de atendimento ao cliente, que é muito estratégico para a gente, né? Aqui é só para um pouco do time. A gente tem time, tem a nossa liderança, né, que é a nossa gerente, a Fabiola. Temos pessoas que trabalham atuando no relacionamento com o ecossistema, do qual eu faço aqui em Santa Catarina. Então, uma vaga lá no Espírito Santo, que a pessoa expatriou para a Espanha, para o nosso Alindi. Tem um colega que fica lá no Ceará. Tem um time de Digital Partners que faz as iniciativas com as diversas áreas da usina. Tem um colega que, além desse papel, também trabalha em toda a parte de accountability, que é levantamento dos ganhos, apuração de KPIs, e uma colega que dá todo o suporte na parte de comunicação e gestão ali do nosso espaço, do nosso lab. E é importante que tenha um time focado, né? Porque essa questão do alfa, do beta, da rotina, né, e da visão de futuro, a ambidestria organizacional, ela é fundamental que seja preservada para que você tenha sucesso num programa dessa natureza. E aqui, trazendo um pouco dos nossos resultados, na parte de acelerar a entrega dos resultados antigos, acredito o nosso último levantamento do nosso MRF4 desse ano, o quanto que a gente está trazendo de captura de valor do dígito,
né, que você vê na casa de 36 milhões de dólares. A gente tem o valor investido, a gente consegue trazer as taxas de conversão, a gente tem, né, então os KPIs também de todo o portfólio, a quantidade de iniciativas, né, quanto que a gente já conseguiu priorizar, colocar em prática. Então, assim, a gente tem uma governança robusta com KPIs que gerenciam, né, e consegue estar alinhado com aquele pilar, com o objetivo da entrega, de resultados tangíveis. Na parte do agente de mudança, a gente tem um ciclo de transformação, então a gente traz fotos aí de workshops, eventos, né, tudo que a gente promove, envolve as pessoas, para estar conectado com esse próximo objetivo, que é de transformar através das pessoas. Aí aqui eu vou trazer um vídeo, que foi um vídeo que a gente trouxe de uma forma metafórica, né, para o pessoal melhor entender o programa, que foi um desafio trago pelo nosso CIO na época, de fazer dessa forma que ficasse um entendimento mais claro dentro da organização. Seja bem-vindo ao Inove-se, o programa de inovação digital da ArcelorMittal para o segmento de aços planos no Brasil. Para explicar este programa, usaremos uma metáfora com o famoso e conhecido alto-forno. Este alto-forno, ou seja, o programa Inove-se, é alimentado com as dores e ideias apontadas pelas equipes da empresa. Essas ideias e dores passam pelo filtro técnico e por aprovações gerenciais nas áreas. Na sequência, seguem para a análise do Departamento de Tecnologia da Informação, Automação e Inovação Digital. De acordo com a estratégia e a maturidade da tecnologia requerida, o processo pode passar por outras etapas, tais como prova de conceito, também conhecida como POC, piloto, projeto e, finalmente, é escalado para outras áreas da empresa. Este ciclo pode ser acelerado através da relação do Inove-se Lab com o ecossistema de inovação, composto de startups, academia, labs, global R&D, clientes e fornecedores, que impulsionam e dão mais energia à transformação digital. Ao final, teremos soluções implementadas, que geram valor e ganhos para o segmento de aços planos. E se não convergir? Bom, aí essa solução é transformada em lições aprendidas para retroalimentar todo o processo de inovação. Não podemos esquecer que todo o conhecimento gerado no reator da inovação precisa ser devidamente explorado. Assim como o nosso alto-forno reaproveita os gases do processo, é do conhecimento absorvido ao longo do ciclo que é gerada a energia que impulsiona o programa Inove-se. Por fim, é muito importante lembrar que todo esse desenvolvimento tem sua governança bem estabelecida, através de um comitê digital, de subcomitês e líderes de projetos, que apoiam todas as atividades do programa. E assim funciona o programa Inove-se. Para saber mais, acesse nossa página no LinkedIn. Então, no penúltimo aí, objetivo nosso, estratégico, né, de associar inovação à marca, a gente tem uma série de reconhecimentos. Agora mesmo a gente está aí na apuração aí do resultado do ranking, do One Under the Open. A gente tem figurado no top 3 nos últimos anos. A gente também criou um troféu que nós reconhecemos no ecossistema, a princípio no Espírito Santo, aqui em Santa Catarina. Nas últimas edições com 9 categorias no Espírito Santo e 5 aqui em Santa Catarina. O nosso troféu Inove-se ArcelorMittal de inovação digital. Já está na sua quarta edição. Nossa ideia para o ano que vem é levar também para o estado do Ceará. E o último pilar nosso aqui, a gente hoje tem uma rede, né, de relacionamento em todos os nossos estados estratégicos, lá no Espírito Santo, além da gente ter o Inove-se, que é o nosso lab, a gente é cobre associado ao Findes Lab, que é o lab da Federação, o Base 27, que é um lab que nasceu no cenário de pandemia, à frente lá do grupo Terminal. Somos membros da MCI, do Nova Serra, também é um polo de inovação no município da Serra, que é uma parte da nossa planta ocupa esse município. Aqui em Santa Catarina, a gente é cobre associado ao Link Lab, da CAT, apoiamos o Hub das Mulheres do Futuro ali no Shopping Garten, né, que incentiva lideranças e empreendedorismo feminino. Somos corporate também mantenedoras da João Vale. No Ceará, a gente hoje está como corporate do Habitat, do Instituto Senai de Tecnologia de Maracanaú. O Link Lab também está lá, porque ele já estava numa parceria com o Sebrae. Então, na nossa última negociação com a CAT, já expandiu o apoio também lá no Ceará.
Lá em Minas Gerais, a gente tem acesso, uma parceria com o FindLab, que é acesso à base muito bem curada que eles têm de startups de altíssimo nível lá do FindLab, um dos labs mais tradicionais aí de Inditex. E em São Paulo, a gente tem uma parceria de hunting de startup com a Apilab, que também é do Senai lá de São Paulo. Aí conheci, eu concluo minha apresentação e fico aí à disposição aí para perguntas, interações aí com os que estão conectados conosco aí. Ok, Lincoln. Muito bom. Achei que não ia ter perguntas aqui no painel e eu levantei uns pontos, mas eu vou priorizar as perguntas aqui do pessoal. Bom, o Rafael Façanha, ele coloca o seguinte aqui, Lincoln, que excelente iniciativa para inovação aberta, né? Parabéns pela clareza dos objetivos para o negócio, né? E a pergunta dele é a seguinte: como vocês estão cascateando isso para dentro das operações industriais e operações logísticas? Então, quando a gente fez aquela nossa revisão da nossa governança, a gente passou a rodar em ciclos de transformação digital, eram ciclos de 16 semanas, e que iniciou com workshops, né, de geração de ideias. Depois a gente define um gestor de portfólio representante de cada área, que distribui, que vamos dizer, que prioriza junto com a liderança da área aquele portfólio, né? E assim que define quais iniciativas vão ser priorizadas, já define também os POs, né? Os Project Owners daquelas iniciativas, e a gente já vai partindo para a busca de soluções. E pode seguir dois caminhos, né? As nossas esteiras de entrega de soluções de TI e TA dentro da própria área de tecnologia, ou pode ir para o ecossistema, se for algo a ser desenvolvido, por exemplo, como uma startup, né? Então, a gente tem dois caminhos. Estrategicamente, quando a gente fez a primeira onda, vamos dizer, primeiro ciclo, a gente fez com, vamos dizer, áreas piloto, que foram as áreas que no período de pandemia mais estiveram próximas, que mais tiveram vocação para poder inovar. Então, a gente cirurgicamente escolheu essas áreas para poder ser as áreas dos ciclos pilotos, porque a gente sabia que ia dar certo, porque são áreas onde as pessoas estão muito afim de fazer esse processo de transformação. E aí depois, nas etapas, né, nos ciclos subsequentes, gerou meio que uma onda positiva, né? A gente sempre teve divulgação dessas boas práticas, aí as demais áreas que foram embarcando nos ciclos subsequentes, abrangeu toda a empresa, a ponto de que hoje a gente já trabalha de forma híbrida. A gente tem áreas que, se a gente preferir, com a metodologia, a gente segue com ciclos, e áreas que já estão com a maturidade mais avançada, a gente já tem um portal de ideação que estrategicamente a gente criou no Power Automate, dentro da própria plataforma, onde qualquer colaborador pode sugerir ali uma proposta. Só que a gente fez assim um forms alinhado com toda a governança. Então, quando a gente recebe vamos dizer, a ideia, ela já vem meio que semi-estruturada, né? Porque a gente não quer que a pessoa simplesmente dá uma ideia, mas sem trazer com qual alavanca tem potencial de ganho. Então, a gente fez um formulário que até, vamos dizer, não é muito simples, porque a gente quer mesmo que a pessoa que está a fim de trazer uma ideia, ela estude, né, aquele problema, aquela solução, em quais alavancas ela pode contribuir dentro das alavancas de ganho. Então, já existe, né, um formulário que, de forma contínua, também pode chegar, né, sugestões de ideias ou problemas, né, para a gente atuar pelo programa. Ok. Um outro ponto aqui é do Pedro Souza, né? Ele parabeniza você pela apresentação e a pergunta dele é a seguinte: como a Celor avalia o status do progresso do 9DC em cada unidade do Brasil? Aí ele põe entre parênteses Vega, Tubarão. Esses KPIs ali a gente mostrou de uma forma geral, mas a gente tem todos aqueles KPIs das iniciativas está tudo num grande BI, né? Tá no Power BI, e a gente consegue fazer o drill down por diretoria, por departamento, por gerência, conforme a nossa estrutura. Então a gente consegue comparativamente ver áreas que estão mais ativas, áreas que estão com menos iniciativas, e aí eventualmente criar até aquela comparação competitiva positiva dentro das organizações, que é sempre bem-vinda,
E a gente tem sempre esse ponto de atenção, de áreas que estão muito distantes desse processo de transformação digital, a gente procura, busca, tenta entender, vê, né, convida para poder fazer o ciclo de transformação digital, mas a gente tem esses KPIs todos devidamente acompanhados por toda a estrutura, a organização, a gente consegue então filtrar e ver como é que está essa evolução da transformação digital em cada área. Obviamente que a planta que foi adquirida há 2 anos atrás, que o programa já estava praticamente com quase 3 anos, né, P100, lá tem uma toda estratégia, né, porque a exemplo que aconteceu em Tubarão Vega e Contagem, que a gente já estava, por exemplo, com o programa entrando depois do Transformar, que foi o nosso programa Lean, né, que já foi meio que uma preparação para a transformação digital. A gente está iniciando esse processo ainda lá, que ainda não fez, lá vai ter um programa que recebeu um outro nome, que vai Otimiza, e aí dentro do Otimiza a gente está entrando com o digital como uma das alavancas. Então lá a ideia é fazer o Lean Digital, né, já meio acoplado. Enquanto que nas demais unidades a gente entrou com o digital depois do processo do Lean, que a gente chamou de transformar na época, a gente fez na época até com o apoio da McKinsey. Ok. Eu vou colocar já as duas perguntas aqui, as duas últimas, tá? Nós já avançamos aqui um pouquinho no tempo do intervalo, tá? O Lucas Cabral, que é uma pergunta parecida com a que eu tinha anotado aqui, né? Ele coloca aqui, muito bom, Lincoln, parabéns pela apresentação e pelo programa. E a pergunta dele, qual foi o maior desafio para a implementação, principalmente nas mudanças, né, de infraestrutura, tá? Eu tinha colocado aqui quais os principais fatores de sucesso, né, de tropeços, né, no programa da transformação digital, bem parecido assim com o quadro do Lucas. Essa é uma pergunta, legal? E a última pergunta aqui que o Aloysio Levada faz é o seguinte. Primeiro ele diz aqui, Lincoln, excelente apresentação. Aí ele diz, quando falamos de digitalização na manufatura, nos deparamos com alguns softwares para a gestão. O programa visa utilizar um único software para a gestão da manufatura? Aí ele põe entre parênteses vendas, supply, PCP, produção. São 2 pontos. 2 pontos. Os obstáculos, né? Os insucessos. Os maiores desafios que a gente tem convivido no programa, primeira questão, né, da nossa velocidade. Então, acompanhar, né, o ritmo das startups não é fácil para a gente, né? A gente tem processo por movimentos, mas ainda disputa de recursos, né, quando você tem que contratar. Então, esse é um desafio que a gente tem vivenciado. Tem outro desafio que é de extrema complexidade, que é as estruturas de vender para a gente, vender para todas as unidades do grupo, não faz sentido, né? Eles querem escalar. Quando a gente fala do grupo ArcelorMittal, a gente fala de uma empresa que está presente em mais de 60 países, então uma solução dentro do grupo já tem alta capacidade de escalabilidade, mas ele também quer vender nessas soluções para o mercado, né? Que é o sonho de todo empreendedor, né? De ter um grande volume aí de clientes, né? Então, isso é um desafio, então a gente tem discutido muito isso, com os hubs, né, que nos apoiam, e o próprio R&D, que também trabalha muito com esse tipo de avaliação de propriedade. E um último desafio que a gente tem é que a gente trabalha na fase que a gente fala assim, a fase fácil, divertida, né, que é a fase de experimentação de POC piloto. Então, a industrialização nem sempre é trivial. Então, a gente tem aquela preocupação de, no tempo certo, envolver as equipes, depois de ter IPA, que vão sustentar aquela solução. E são equipes que já têm, né, uma rotina, a equipe de extrema importância, porque ela é que garante ali a rotina, os sistemas que estão produzindo, entregando, né? Então a gente entra com novos sistemas, novas soluções tecnológicas que ajudam. Então isso chega, né, um overhead para a turma que e depois de um programa Lean, né, que a gente saiu do programa Lean com os recursos muito otimizados. Então isso também é algo que desafia, porque quando a gente procura a área, né, a área está muito afim de transformar. Então, ela realmente quer fazer a transformação digital, traz muito volume de ideias, sugestões, então é um grande exercício de priorização e depois entra nesses desafios que a gente tem, né? De ser ágeis na contratação, né?
e depois conseguir fazer uma boa avaliação ali de propriedade com a startup, de tal forma que fique confortável para todo mundo, e depois o processo de industrialização, né, que é sair da fase de POC piloto, industrializar e tornar aquela solução algo, né, do dia a dia aí das operações, né. E quanto a sistemas, a gente, enquanto empresa grande, a gente tem os grandes sistemas, né, SAP, a gente usa SAP, por isso para a parte de manufatura, MES também, nós são MES de grandes fornecedores, né? Então a gente tem esses grandes sistemas que por vezes se tornam um grande desafio, porque às vezes a solução ali simples da startup requer essa necessidade de integração, então a gente sempre também tem esse desafio de integrar, mas a gente não, a gente é agnóstico, lógico que a gente tem uma preocupação muito grande com a parte de cibersegurança, por isso que algumas iniciativas a gente sempre faz muito ambiente controlado para poder ter essas garantias todas. E então, mas a gente tem aplicativos, qualquer solução que a gente entenda que vai agregar valor ali para a operação ou para a manutenção e ela consiga, né, se entregar esse valor e ainda seja possível algum nível de integração, a gente, desde que também não traga nenhum problema de segurança da informação para a gente tenta disponibilizar, tenta industrializar e colocar em uso contínuo pelas equipes. Ok, muito obrigado, parabéns, né, pela apresentação, parabéns pelo Acho que é isso. compartilhamento, né, pela experiência.